Queridos, a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Livro de Daniel, capítulo de número 10. Leremos alguns versículos a partir do versículo de número 1. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Jesus o privilégio de regresso a esta casa de oração. Que os céus continuem abençoando muitíssimamente a vida do grande líder desta igreja, nosso digno pastor Raimundo, a sua digníssima esposa, a pastora Jaciara, esse casal de amigos que Jesus tem nos presenteado. E eu costumo dizer que faltam-me palavras para poder exercer aqui todo o meu carinho, respeito e amor que eu tenho por eles. Quero agradecer a Jesus pela vida de cada obreiro e obreira desta casa. Que os céus continuem abençoando muitíssimamente. São amigos, companheiros, presbítero Gabriel, presbítero Alain, presbítero Álvares, Alpinho, que carinhosamente a gente chama, porque um dia também tem que ser presbítero, né? Casar para poder, né, meu filho? Deus te abençoe de uma forma especial. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Francisco, que hoje nos honra com a sua presença. Deus te abençoe. Saiu ali de uma palestra poderosa direto para cá. Deus abençoe, que honra. Quero agradecer a Jesus pela vida de todos vocês que essa noite vieram adorar o Cristo ressuscitado. Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Quantos acharam o texto? Diga glória a Deus. Trago-lhes um abraço da minha família, da nossa igreja, tá? Sinta-se abraçados por eles, em nome de Jesus. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado de Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvida de grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Quantas semanas? Quantas semanas? Vamos fazer o total. Cada semana tem quantos dias? Totalizando 3 semanas, 21 dias. Durante 21 dias, Daniel esteve triste e alimentando-se o alimento desejável. Ele não comeu, nem carne, nem vinho entraram na sua boca, nem se ungiu com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis que é um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como voz de muitas águas. E só eu, Daniel, tive aquela visão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, a qual não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo,
ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no sono profundo, com meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-se, ou levante-se sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quantos dias? Quantos dias? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que lhe há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Vamos lá. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci, e eis que alguém, não é mais Miguel, não é mais Gabriel, e eis que semelhante ao Filho dos homens, tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como poderei, pois, o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me e disse: não temas, homem muito amado, paz seja convosco, anima-te, sim, anima-te. E falando ali comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortalecestes. Fecha os teus olhos, Pai, aqui está a tua palavra, e o nosso desejo essa noite é de ouvir a sua voz em uma profundidade, ó Deus, tão profunda, que possamos sair daqui, meu Pai, imersos, mergulhados na revelação da sua palavra. Fala para que haja temor e tremor aos nossos corações, ó Deus, e a fim de que o que aconteceu com Daniel aconteça conosco essa noite, que após o teu toque possamos sair daqui fortalecidos para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Senta glorificando a Deus e me presta um pouco da sua atenção. Prometo que serei breve. A mensagem que eu tenho hoje é apenas um recado. Eu sei que a leitura foi um tanto que extensa, peço-lhe perdão por isso, mas hoje quem não leu Bíblia pagou aqui, né? Deus te abençoe de uma forma especial. Queridos e amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o texto que ora acabamos de ler. O livro do profeta Daniel se enquadra na classificação dos profetas maiores da Bíblia. A classificação de profeta maior não se dá por causa da sua estatura física, mas por causa do seu período profético.
Os profetas menores são classificados assim porque menos profetizou da parte de Deus para a nação de Israel. Os profetas maiores são classificados desta forma porque foram os que mais profetizaram da parte de Deus para a nação de Israel. Dentro desta classificação está incluído Daniel. Quando eu paro para poder analisar o livro do profeta Daniel, primeiro, o que me chama a atenção é a sua biografia. Estamos falando de um daqueles que por Deus foi separado, escolhido para fazer a diferença em uma terra que não era sua, em uma etnia que não lhe pertencia, em uma cultura que ele ainda não tinha conhecimento. A Bíblia vai mostrar que este Daniel, ele é levado cativo para a Babilônia juntamente com 3 amigos. Eu falo 3 amigos a nível de conhecimento, porque neste período cerca de 8.000 judeus foram deportados para a Babilônia. E dentre esses 8.000 judeus, estamos falando de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Existem pontos que marcam este livro, pontos. Primeiro, quando a Bíblia diz que Daniel, ao chegar cativo em Babilônia, a Bíblia vai dizer que Aspenaz, eunuco do rei, ele decide apresentar a teoria pelo rei dado para que aqueles que eram selecionados viessem se colocar diante dele após 10 dias. Essa teoria se dá na condição de tratá-los bem, porque Nabucodonosor, ele tinha uma certa influência no que tange a constituição daqueles que eram levados cativos a trabalhar para o reino, para o governo de Babilônia. E a Bíblia vai dizer que este rei, Nabucodonosor, separava os melhores, homens hábeis, homens dotados em conhecimento, diferente de um rei conhecido na Bíblia. A Bíblia vai dizer que este rei, que pegava os seus capturados, arrancava os polegares das mãos e dos pés, amarravam debaixo da sua mesa para poder comer das migalhas que caía. Adoni-Bezeque, enquanto humilha, Nabucodonosor separa os melhores para poder servir em Babilônia. A Bíblia diz que dentre esses melhores, 4 se destacaram, não só pela sua aparência, mas também por causa da sua intelectualidade diante dos demais. Daniel, Misael, Ananias e Azarias tinha da parte de Deus um diferencial que era visto ao olhar de todo aquele que se deparava diante da constituição, não deles, mas de Deus dada a eles. E dentre eles, Daniel era o que mais se destacava, porque Daniel, digno pastor Raimundo, não tinha só aparência, não era só inteligente. Diante da cultura intelectual de Babilônia, eu estou falando de matemática, astrologia, magia, Daniel não se destacava somente pela habilidade de estar condicionado a entender, compreender, aprender a condição intelectual de Babilônia, mas ele também se destacava no quesito espiritual, porque Daniel era aquele que tinha de Deus revelações, que tinha de Deus sonhos. E a Bíblia vai dizer que diante este nível espiritual, Daniel vai se destacar dentre aqueles que com ele são separados para servir a Nabucodonosor diante do palácio. Olha o que a Bíblia vai dizer, que este Daniel se destaca a primeira vez quando ele decide se posicionar. Aspenaz diz, a cultura aqui
é te apresentar para você a iguaria do rei, para que depois de 10 dias vocês forem apresentados, sejam apresentados com uma boa aparência, sejam apresentados bem para o rei. Só que Daniel agora ele decide não se contaminar. Eu vou repetir: Daniel decide não se contaminar. Quando Daniel decide não se contaminar, perceba, Daniel está aqui tomando uma posição, e o que eu acho lindo é que o posicionamento que Daniel toma diante de Aspenaz vai fazê-lo achar graça diante do eunuco do rei, a ponto do eunuco olhar para ele e dizer: ó Daniel, que agora é Beltesazar, eu tenho medo de colocar a minha vida em risco, também a minha condição profissional diante do rei. Só que Daniel diz: ó Aspenaz, fica tranquilo, você vai fazer só teste, faz somente de 10 dias, e durante esses 10 dias deixa a gente comer só legumes e verduras, e você verá que nos apresentaremos bem melhor do que aqueles que estão comendo as iguarias do rei. E foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que passados 10 dias, a aparência daqueles 4 homens estava melhor diante daqueles que comiam diante da mesa do rei. Olhe para quem está ao seu lado, por gentileza, e diga para ele: não confie em alguém que não se posiciona. Quando Daniel se posiciona, olhe para mim, eu estou dizendo que alguns vai decidir dizer: Daniel, eu estou com você. Outros vão preferir comer na mesa do rei, mas aqueles que se posicionaram alcançaram da parte de Deus um diferencial dentro de Babilônia. Sabe o que é que Deus está falando para alguém aqui? O lugar não pode mudar a tua identidade, o lugar não pode mudar quem tu és. Olhe para quem está ao seu lado, por gentileza, e diga para ele: se o ambiente muda quem Deus estabeleceu para que você seja, é porque você ainda não aprendeu o que é se posicionar diante de Deus e diante dos homens. Levante a mão para o céu, pega no ombro de alguém e diga para ele: Deus te chamou para permanecer sendo quem Ele estabeleceu, não importa onde, não importa o que aconteça. Daniel está dizendo: eu prefiro continuar sendo o Daniel que Deus estabeleceu. Porque o detalhe é, quando Daniel chega, a cultura de Babilônia era essa. Olha para mim aqui, querido, olha para mim, querido. Mudaram o nome, porque mudando o nome, pastor Raimundo, a ideia é, eles se esquecem de quem eles são. Adonibezeque cortava o polegar, isso aqui fala de identidade. Eles não, eles mudavam o nome, a fim de que eles esquecessem cultura, família. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo alguém dizendo seu nome é Beltesazar, no coração dele continua sendo Daniel. Ô irmão, levante a mão para o alto, por favor. Não, levante a mão para o alto. Essa mão que você levantou, coloca no ombro de alguém. Diga para ele: se a fala de alguém, não, fala com autoridade, se a fala de alguém muda quem você é porque você nunca foi quem Deus te chamou para ser. Tem alguém dizendo: tu é Beltesazar, e Daniel dizendo: eu sou Daniel. Olha para quem está do seu lado e diga: você não é o fracassado que alguém está dizendo por aí que você é. Você não é a perdedora que alguém está dizendo por aí que você é. Você é aquele e aquela que Deus estabeleceu para ser. Eu sou. Quem é? Levante a mão e dá um glória gostoso para Jesus essa noite. Você é quem Deus disse que você é. Alguém está dizendo: é Beltesazar? Não, eu sou Daniel. Até o final do livro de Daniel, você vai ver lá dizendo: este Daniel, que era chamado de Beltesazar,
Daniel, que era chamado de... Podem me chamar do que quiser, eu sei quem eu sou. Podem me chamar como não quiser, você precisa saber quem você é. Você pode levantar a mão e dar glória para Jesus. Segundo destaque de Daniel em seu livro é quando ele decide permanecer em oração. A Bíblia diz que o novo governo é estabelecido e agora alguém tenta pegar Daniel. Alguém chega diante do rei e diz: ei, não existe ninguém maior do que o Senhor. Vamos fazer um edito. E que edito é esse? Alguém vai ter que lhe adorar durante 3 dias, e somente a ti. Se passar de ti, esse será morto. O rei achou bom, porque isso mexe com o seu ego. Ele acima de sela com o seu anel. Mas não sabe o rei que estão tramando contra Daniel. E a Bíblia vai dizer: pega isso aqui, não esquece nunca mais, que este Daniel ouve o edito do rei, mas ainda assim ele continua orando 3 vezes ao dia. Alguém diz: Daniel quebrou o edito, Daniel agora precisa ser punido. A palavra do rei não pode voltar atrás com o coração doendo. A Bíblia diz que Dário, ele decide assinar o decreto, a qual ele mesmo deu, lançando Daniel na cova dos leões. E uma certa feita eu ouvi alguém dizer, e eu guardei isto no meu coração, que antes de Daniel entrar na cova dos leões, Deus já tinha enviado um anjo para lá. Só que o texto aqui vai mostrar isso. Aqui é lindo, que o Daniel, pega isso, por favor, não esquece nunca mais, que está orando lá, continua orando dentro da cova. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele mais uma vez. Deus fala para ele mais uma vez. Deus vai permitir o diabo mudar o ambiente, mas perceba que o ambiente mudou, mas Daniel permanece o mesmo. Ele continua orando, e a Bíblia diz que a noite toda passa, Daniel permanece de pé, leão jejuando. De manhã o rei aflito vai para a porta da cova, e quando grita: Daniel, tu está vivo? Ele diz: oh rei Dário, salve o nome do Senhor que me livrou da boca dos leões. Levante a mão, querido, levante a mão, querida, e se você puder abrir a boca para dar um grito de glória a Deus, faça isso. Deus livrou quem não mudou. E a Bíblia vai mostrar mais uma vez: Daniel passa por esse quesito de destaque. Dessa vez ele está no palácio, e naquele dia ele só vai ouvir falar de 4 homens, ou melhor, 3 varões, que decidiram não se prostrar: Misael, Ananias e Azarias. O texto diz, pega isso aqui, não esquece não, por favor, que cerca de 8.000 judeus se prostram. A Bíblia vai dizer que somente esses 3 ficam de pé. E sabe por quê? Um decide não se prostrar, e eu quero lhe falar isso aqui com toda certeza. Quando um decide não se prostrar, nada me faz tirar da ideia, pastora Jaciana, que um deles lembrou daquele dia que Daniel decidiu não se contaminar. Alguém está dizendo: quando Daniel se posicionou, Deus honrou, e não vai ser diferente aqui. Oh, glória a Deus. Não vai ser de... Levante a mão para o alto, irmão. Pega no ombro de alguém e diga para ele: você tem um poder de influenciar pessoas. Só que qual tem sido a sua influência mediante o poder que você tem? Porque eu quero que você entenda isso. Alguém tem que olhar para você e dizer: eu não vou desistir, porque ele não desistiu. Eu não vou parar, porque ela não parou. Eu não vou retroceder, porque ele não retroceder. Se Deus honrou ele, Deus vai honrar a mim também. Olha o que a Bíblia diz: Nabucodonosor fica enfurecido. A Bíblia diz que irado, ele diz assim: eu pego
Pega isso, por favor, e não esquece. Irado. Ele vai pegar, aquecer a fornalha quantas vezes mais? E o texto diz que quando jogam os homens lá dentro, ninguém morre. Todos conhecem a história. E quando ele sai de lá, a Bíblia vai dizer que somente 3 homens faz todo um reinado reconhecer que só Deus é. Eu vou falar de novo porque alguém está economizando glória aqui. Somente 3 homens, dentro de 8.000 judeus, fez todo mundo reconhecer que só o Senhor. Oh, levante a mão para dar glória. Eu vou lhe dar 10 segundos do tempo que eu tenho para ver se você abre a boca para glorificar. Você pode? Eu vou contar aqui para ver se você adora. 10, 9, 8, 7. Oh, abra a boca para poder adorar. Oh, irmão, com a mão levantada, pega no ombro de alguém. Diga para ele: lá no teu trabalho, se ninguém quer fazer a diferença, faça você. Lá na tua escola, se ninguém quer fazer a diferença, faça você. Lá na tua rua, se ninguém quer fazer a diferença, faça você. Lá dentro do teu lar, se ninguém quer fazer a diferença, faça você. Mas de uma coisa eu tenho certeza: depois da diferença, alguém vai ter que levantar a mão e dizer: só o Senhor é Deus. Destaque no livro de Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel tem uma visão, um sonho. Essa visão, este sonho, deixa eu pular aqui para a gente ganhar tempo. Essa visão, esse sonho, é Deus revelando que se sucederia. E é lindo, porque Daniel sente a opressão. Deus revela a ele o que vai acontecer. E por 3 semanas, Daniel fica com o seu coração entristecido. Naquele dia, pastor, Daniel chorou. Naquele dia, Daniel lamentou, porque ele está em jejum, não está parado, orando, clamando a Deus. E a Bíblia diz que o propósito de Daniel não foi: eu estabeleço 21 dias, não. O propósito de Daniel foi esse aqui: eu vou orar. Pega isso aqui, não esquece nunca mais, por favor. Eu vou orar. E por que que Daniel vai orar? Porque Daniel sabe o que é que está vindo por aí. Eu vou orar. Daniel, sabendo o que está vindo, ele ora. E o texto diz: ora o primeiro dia, Deus não responde. Segundo dia, Deus não responde. Terceiro, quarto, 10º, 20º. E está lá Daniel orando, sim ou não? Daniel está triste, pastor Elias, porque 20 dias se passam. Deus não fala absolutamente, mas o texto vai dizer que passados 21 dias, um anjo aparece. Quando o anjo aparece, chama Daniel de muito amado, faz aquela recepção calorosa. Mas o mais interessante é que ele abre a boca e diz assim: ó, desde o primeiro. O fato de Deus não responder não quer dizer que ele não. O fato de Deus não falar nada não quer dizer que ele não. E o que eu acho lindo é que mesmo sem responder nada, ele já tinha enviado a resposta. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está perto de você, diga para ele: você está entendendo? Diga para ele: tem respostas que já foram enviadas, mas existem guerras no mundo espiritual, e o diabo está com tanto medo de perder essa batalha, por essa vitória chegar, essa resposta chegar. Olha aqui para mim, porque eu amo falar de Bíblia. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus disse: Daniel orou, leva a resposta.
Senhor. Pega na mão de alguém e levanta ela para o alto. Não, pega na mão e levanta para o alto. Diga para ele: dias sombrios estão por vir. Não fala, dias sombrios estão por vir. Diga para ele: parece até que Deus não está falando nada. Diga para ele: parece até que Deus não está respondendo nada, mas só parece. Diga para ele: a resposta já foi liberada. Tem guerra no céu, no mundo espiritual, para que a resposta não chegue. Mas se ela não chegar, sacode a mão dele. Diga para ele: nós não vamos parar de orar. Nós não vamos parar de jejuar. Não vamos parar de clamar. Sacode a mão dele e diga: eu sei que dá tristeza, o desânimo quer bater, mas o mesmo que tocou em Daniel deu força para ele levantar. Ele já chegou aqui. Eu não sei se você vai acreditar, mas Daniel, quando recebe a visita do anjo, pastor, ele cai. A Bíblia diz que esse ser que ele toca o faz se colocar de pé, mas ele se levanta tremendo. Daniel está no estado de espírito tão elevado, 21 dias consagrando, 21 dias rejeitando as iguarias que alimentam a carne. E olha que estamos falando de um homem de 90 anos de idade. Quando ele começa a se tremer, o mesmo ser que tocou nos lábios e permitiu que ele falasse, agora está tocando nele e dando força. Olha para quem está do seu lado e diga: eu sei que não é fácil. Não fala, por favor, diga para ele: eu sei que não é fácil. Mas essa noite, o mesmo ser que toca na sua boca para te levar a dizer glória, para dizer aleluia, porque ninguém dá glória a Deus se não for pelo Espírito de Deus. Diga para ele: esse mesmo ser, ele te toca hoje, fortalece para te colocar de pé. Oh, você pode, levante a mão para o céu. Eu vou liberar algo de Deus para a sua vida aqui. Eu vou liberar com as mãos levantadas, por gentileza, fecha os teus olhos. Eu vou lhe dar 10 segundos aí, irmão, mas é 10 segundos que você vai abrir essa tua boca e adorar como nunca você adorou. E eu vou profetizar o que Deus falou para Davi. Quer ser cheio? Davi disse: eu quero. Aí Deus falou: então abre bem a tua boca que eu vou te encher. Aleluia. Com a mão levantada, 10 segundos você tem para adorar a Deus. Faça isso. Oh, até Pinde abriu a boca para adorar aqui. Lá atrás eu estou vendo alguém me adorando. Eu já estou ouvindo línguas estranhas na casa. Oh, o diabo pensou que você ia enfraquecer, parar, desanimar e desistir. Mas hoje, assim diz o Senhor, eu te dou força para te colocar de pé. Receba. Se tem uma coisa que mexe conosco, é o tempo da espera. Daniel esperou 21 dias. E cá para nós, irmãos, o vasto tempo de experiência que Daniel carrega poderia muito bem o levar a não se entristecer. Sim ou não? Poderia muito bem levá-lo a não se enfraquecer. Sim ou não? Deus responde. Deus sabe o que está acontecendo. Já mostrou que se sucederia. Entretanto, todavia, o tempo o entristeceu. O tempo o enfraqueceu. E às vezes o tempo para nós é o nosso maior inimigo. Às vezes a gente pensa que está demorando tanto,
Enquanto Deus está dizendo, ainda dá para aguentar mais um pouquinho. Não, irmão, fala para quem está do seu lado, ainda dá para aguentar mais um pouquinho. Fala para ele, você não vai desistir do propósito. Você não vai abrir mão do propósito. Diga para ele, o propósito estabelecido chegará ao seu cumprimento. E depois disso, você verá o resultado de Deus para a sua vida. Quem crê? Haverá resultados da parte de Deus para a sua vida. E eu amo isso aqui, sabe por quê? Olha o que o texto diz, quando Daniel persevera, pastor. 3 seres se manifestam ao seu respeito. Primeiro, Gabriel, que desde o primeiro dia vai receber o recado para entregar a ele. O segundo ser que se manifesta ao seu favor, Miguel, que após ser impedido, Gabriel ele desce para resolver o problema. E sabe quem é o terceiro ser que se manifesta? O próprio Deus. Olha para quem está do seu lado e diga, está entendendo? Se você não desistir, se você não parar, diga para ele, se o teu entristecer não lhe fizer abrir mão do propósito, se prepara, porque no mínimo 3 seres se manifestará. Diga para ele, o recado já foi liberado. Deus já enviou alguém para lutar ao teu respeito. E o terceiro ser está vindo para lhe dar força e te colocar de pé. Só quem acredita, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé comigo. Vamos adorar, filho, vamos adorar. Levante as duas mãos aos céus, por gentileza, as duas. As duas. Deus gostoso de ouvir. Essas duas mãos que você levantou, por gentileza, joga lá no terceiro andar. Escolhe alguém que está perto de você. Fica de frente com ele, de frente com ela. Não toca nele agora, não toca nela agora. Só faça estender a mão. Olha dentro do olho dele, olha dentro do olho dela. E diga para ele, hoje tem resposta. Não fala com autoridade, hoje tem resposta de Deus para a sua vida. E além da resposta, diga para ele, Deus já liberou alguém para lutar ao teu favor. Fala para ele, você quer nessa peleja não ter resposta que pelejar. Fala para ele, Deus já enviou alguém para resolver por você essa situação. E terceiro, haverá fortalecimento dos céus na tua vida. Pai, irmão, eu sinto graça de Deus para liberar isso aqui. Eu não sei se você sente o que eu sinto, mas esta noite haverá um toque do ser espiritual chamado Jeová na vida de alguém aqui. Eu conto 1 em nome do Pai. No 3 você vai segurar na mão dele. Aonde tiver a mão levantada, Deus, derrama autoridade sobre ele. Eu conto 2 em nome do Filho. Aonde ele tocar, fortalece ele, coloca ela de pé, restaura as suas forças. Sairemos daqui preparados para mais uma guerra. Sairemos daqui preparados para mais uma batalha. Sairemos daqui com a cabeça erguida. E quem nos viu saindo disse, olha lá, hoje para, hoje desiste. Vai ter que nos ver preparados mais uma vez para a guerra. Aleluia. Eu conto 2,5. Só quem acredita, abra a boca para dar glória a Deus aí. Adore.
triste, Daniel continuou até que Deus respondesse. Esta noite você recebe da parte de Deus o que precisa para continuar. Eu conto 2,99. Está preparado? Haverá renovo de Deus essa noite. Haverá restauração de Deus essa noite. Eu conto 3 em nome do Espírito. Pega na mão dele aí e profetiza. Quando o desânimo